Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto. E a aula de hoje vai ter um nível de complexidade um pouco maior do que aquele que você está acostumado no YouTube. Nós vamos falar sobre o comportamento e o que significa analisar e entender o comportamento humano. Essa é uma aula muito importante. E eu confesso que cada ano que passa, essa aula se torna mais importante e mais verdadeira para mim como ser humano e como profissional também. Eu convido você a revisitar essa aula aqui de vez em quando você puder, porque conforme o nosso entendimento do comportamento amadurece, as ideias que eu vou dividir aqui com você nessa aula, elas se tornam cada vez mais claras e cada vez mais verdadeiras para nós. Então, vamos lá. Anos atrás, eu tive um debate acalorado com uma amiga minha sobre a cor de uma blusa que ela estava usando. Ela estava dizendo que era verde. Eu estava dizendo que era azul. E nenhum dos dois concordava com o outro. Isso foi em outra época, uma época onde ainda não existia smartphone. Então, a gente não tinha internet à mão para resolver esse impasse como hoje em dia. Quando eu cheguei em casa, eu fiz questão de ir até o Google e de mandar para ela uma referência mostrando que aquela cor era azul petróleo. E nessa hora você vira para mim e diz: "Então, tua amiga estava errada, Pedro." E eu te pergunto, será que ela estava errada mesmo? O que é uma cor? O que é o nome de uma cor? E você pode estar pensando aí por que diabos eu estou falando nisso numa aula cujo título é Quem é Você? Mas o que eu quero te mostrar é que o mesmo princípio da cor ocorre quando a questão é o comportamento. Eu vou te fazer então essa pergunta. Quem é você? O que te tornou quem você é hoje? Mas como essas perguntas são muito amplas, eu vou pegar um exemplo mais simples para a aula de hoje. Imagina um ser humano. Ele está sentado dentro do carro dele, dirigindo até o trabalho. De repente, sem qualquer aviso, em uma grande avenida e, portanto, em uma velocidade considerável, um outro carro entra na frente do carro dele e quase causa um acidente. O homem instantaneamente vira o volante e desvia. Ele consegue, por um triz, evitar aquele acidente. Em seguida, ele acelera, emparelha o carro ao lado do sujeito que quase causou aquele acidente. E aí, esse homem abaixa o vidro e começa a xingar o sujeito. Por que ele fez isso? À primeira vista, essa pergunta parece simples, ela parece fácil de responder. Você me diz, ele ficou pé da vida, ele ficou bravo e por isso ele fez isso. Mas o objetivo da aula de hoje é justamente te mostrar que quando o assunto é comportamento, as coisas não são tão simples quanto elas parecem. Eu estudo o cérebro humano e, como alguém que estuda o cérebro, eu posso te dar uma resposta para essa pergunta. Por que o homem fez aquilo? No instante em que o cérebro do homem detectou outro carro vindo na sua direção, circuitos cerebrais de movimento, tais como o córtex motor e o cerebelo, instintivamente se ativaram, fazendo com que ele ativasse a musculatura dos braços, das mãos e dos pés, virando o volante rapidamente e freando ao mesmo tempo. Imediatamente após o que aconteceu, alguns circuitos cerebrais do sistema límbico desse homem se ativaram, produzindo uma resposta emocional e o sentimento de raiva. Ao tomar consciência desse sentimento, os circuitos de planejamento e decisão do cérebro dele comandaram os circuitos de movimento a mover os braços, as mãos, os pés e as pernas desse homem. O pé esquerdo saiu do freio, o pé direito pisou no acelerador, as mãos guiaram o volante para o carro emparelhar e depois a mão esquerda abaixou o vidro de motorista e em seguida os circuitos de linguagem, largamente influenciados por esses circuitos emocionais, foram ativados e com isso o homem gritou e xingou aquele sujeito que quase causou o acidente. Fica tranquilo que eu falei um monte de nome aqui de circuito cerebral e você vai entender todos esses circuitos no nosso módulo sobre cérebro. Você vai entender tudo o que eu falei aqui a fundo. Não precisa entender isso agora se você ainda não tem familiaridade com esses nomes técnicos, porque você vai conhecer eles direitinho no nosso módulo dedicado ao tema do cérebro. Mas então, ok, eu respondi por que o homem fez aquilo e eu dei uma resposta neurofisiológica. Essa resposta está errada? Não. Ela está correta? Parece que sim. Ela responde à pergunta? Não.
Pelo menos não totalmente. Vamos tentar uma outra resposta. A sociedade em que esse homem nasceu e cresceu vive uma cultura que incentiva homens a responder agressivamente quando eles se sentem ameaçados, especialmente no trânsito. Ok, essa é uma resposta social antropológica, talvez. Nós estamos olhando para a cultura e para a sociedade. Essa é uma resposta que parece estar certa. Não parece ser uma resposta errada, mas, novamente, ela não responde à pergunta totalmente. Então vamos para mais uma resposta. Esse homem, algumas semanas atrás, começou a praticar a atividade física, musculação, corrida. Além de praticar atividade física, ele começou a tomar um suplemento alimentar feito com a raiz de uma planta chamada tríbulos. Além disso, ele ingeriu boas quantidades de espinafre todos os dias ao longo dessas últimas semanas. E além disso, ele conheceu uma mulher e se apaixonou loucamente por essa mulher. A atividade física, junto com essa raiz que ele está suplementando, junto com o espinafre, junto com essa paixão recente, enfim, tudo isso aumentou sensivelmente os níveis de testosterona no corpo desse homem. Esses níveis de testosterona elevados tornaram alguns receptores no sistema límbico do cérebro desse homem mais sensíveis. Esses são circuitos cerebrais particularmente envolvidos em territorialidade e agressividade. E como esses circuitos estavam mais sensíveis por causa da testosterona, a resposta emocional de raiva foi mais intensa e produziu o comportamento agressivo do homem. Ok, essa é uma resposta neuroendocrinológica, ou seja, ela foca nas relações entre glândulas, hormônios e o cérebro. Mas ela também é uma resposta nutricional, afinal, os gradientes hormonais do nosso corpo dependem bastante daquilo que nós ingerimos. Mas ela também é uma resposta de neurociência afetiva e social. Afinal, a relação do homem com a mulher está associada aos sentimentos e às emoções que potencializaram aquela agressividade. Novamente, essa resposta está errada? Não. Essa resposta está correta? Parece que sim. Essa resposta responde à pergunta. Também não responde totalmente, então vamos voltar mais ainda no tempo. Vamos voltar anos, décadas antes. Quando esse homem era jovem, ele era muito tímido e extremamente reservado quando criança, depois adolescente. Ele não gostava de estar em meio a muitas pessoas, ele não gostava de se expor. Ele se sentia incomodado em situações que envolviam muita gente ao redor dele, especialmente gente que fosse desconhecida. Além disso, ele era muito sensível a coisas negativas. Quando alguém criticava, ele sofria muito. Quando ele se sentia rejeitado ou sentia que ele fez algo errado, aquilo abalava o menino profundamente. Além disso, ele tinha dificuldade de criar laços com as pessoas. Ele até queria, mas ele não conseguia. Além disso, por ser muito quieto, ele sofria agressões na escola. Na maioria delas, agressões verbais. Ele era zoado, como se diz no Brasil. Ele era chacoteado pelos colegas e às vezes até agredido fisicamente. E em casa, a coisa não era muito boa. O pai era ausente, nunca esteve perto. A mãe, frustrada com a ausência do pai, descontava no menino, batia nele com frequência. Na escola, ele tinha que esconder os roxos das pancadas que ele levava da mãe. Tudo isso foi criando, nesse menino, uma resposta adaptativa. Como ele era frequentemente agredido, ele se tornou agressivo. Ao ser agressivo, ele percebeu que ele era menos agredido, e aí ele internalizou essa agressividade como resposta. Devido a isso, ele teve aquela reação no trânsito. Ok, essa é uma resposta desenvolvimentista, ou seja, nós estamos olhando para a psicologia do desenvolvimento desse ser humano, para a história de vida dele, para aquilo que aconteceu na vida dele e que tornou ele quem ele é. Nós sabemos hoje, de maneira sólida na ciência, que negligência emocional, abuso emocional e violência, especialmente na infância, podem ter efeitos marcantes sobre a personalidade de uma pessoa. A pessoa pode ter dificuldades ao estabelecer laços na vida adulta dela. Ela pode, inclusive, se tornar uma pessoa depressiva ou ansiosa ou ambos. Ela pode também se tornar uma pessoa agressiva e reativa. A pessoa pode ter um grau de neuroticismo, traço de personalidade exacerbado.
Esse é um traço de personalidade que, entre diversas outras coisas, faz com que a pessoa se torne altamente sensível às emoções negativas, altamente reativa e ansiosa. Mas espera aí, essa também é uma resposta de psicologia da personalidade. Afinal, como eu acabei de te explicar, nós estamos falando de traços de personalidade que se alteraram pelo contexto de vida da pessoa. E agora, nós podemos voltar ainda mais no tempo. A mãe, quando estava grávida, era agredida pelo marido. Vivia num ambiente ameaçador, sempre temendo pela própria vida e pela vida do filho que estava crescendo dentro dela. Isso causou alterações no desenvolvimento do cérebro daquela criança enquanto ela estava no útero. E quando o menino cresceu, os circuitos de agressividade do cérebro dele eram mais ativos e mais sensíveis do que o normal. Por isso, ele teve aquela reação no trânsito. Essa é uma resposta do desenvolvimento pré-natal. Nós sabemos, com evidências sólidas na ciência, que mulheres grávidas expostas a ambientes de risco têm filhos mais propensos à agressividade. Vamos voltar mais ainda no tempo. O menino era introvertido e tinha um alto grau de neuroticismo, e esses traços de personalidade possuem componentes genéticos, herdados. Vamos voltar mais ainda no tempo, milhares ou milhões de anos atrás. Tudo isso que eu disse sobre agressividade e o desenvolvimento dentro e fora do útero ocorre também em macacos e ratos, por exemplo. O cérebro de mamíferos se desenvolve mal em casos de negligência afetiva, abuso afetivo, ou ao crescer em um ambiente hostil, violento. Isso é verdade para tudo que é mamífero que já foi estudado. Esse é um traço biológico comum entre nós e outros bichos mamíferos. Além disso, o cérebro de mamíferos em geral e o dos seres humanos em específico, ele possui circuitos responsáveis por territorialidade e agressividade. Todos eles. E esses circuitos são mais ativos e mais sensíveis no cérebro dos machos, em geral, do que das fêmeas. Então, nós poderíamos responder por que o homem fez aquilo. Biologicamente, existe uma tendência genética a respostas agressivas por parte de machos de mamíferos. Essa resposta agressiva acontece quando aquele indivíduo sente que a sua territorialidade está sendo ameaçada. Devido a isso, quando o outro sujeito quase causou um acidente, os circuitos cerebrais que se desenvolveram por influência dessa genética se ativaram no cérebro daquele homem. E por isso, ele emparelhou o carro e xingou o sujeito. Essa é uma resposta que olha para a história genética daquele homem, dos ancestrais e dos outros seres vivos que possuem características geneticamente semelhantes. Bom, qual dessas respostas está certa? Qual dessas várias que eu dei é a resposta? Esse é o ponto da aula de hoje. Nenhuma dessas respostas está certa isoladamente. Todas estão, de certa maneira, corretas. Mas nenhuma responde isoladamente à pergunta: por que o homem fez aquilo? Quem você é, por que você faz o que faz, é algo que pode ser respondido a partir de diversos níveis de análise. Esse é o termo científico, guarda ele. Nível de análise. Eu te dei respostas em diversos níveis de análise diferentes. No nível biológico, eu te falei de neurofisiologia e neuroendocrinologia. Eu te falei também de nutrição, que envolve tanto biologia quanto o ambiente. No nível desenvolvimentista, ou seja, na história do desenvolvimento daquela pessoa, eu falei sobre sociedade e cultura, sobre a história de vida, sobre o histórico pré-natal. Mas tudo isso dialoga com a biologia. E no nível genético, eu olhei para os ancestrais e para as comunalidades entre a nossa espécie e outras espécies de seres vivos. E eu posso trabalhar também no nível psicológico, pedir para esse homem me contar o que ele sentiu e por que ele fez aquilo. Eu posso pedir para ele me dizer o que passou na cabeça dele, qual foi a razão que levou ele a fazer aquilo que ele fez. Ou seja, o que ocorreu na mente dele quando ele fez aquilo. Cada um desses níveis de análise é uma categoria de estudo do comportamento. Mas o que eu gostaria que você percebesse é que essas categorias são artificiais. Elas são criadas por nós, para facilitar a nossa análise como cientistas. Assim como o azul petróleo é só um nome, porque na verdade o que nós temos é uma cor. Uma cor que se situa num espectro entre o verde e entre o azul. No azul petróleo tem um pouco dos dois, tem azul, tem verde. Mas nós, seres humanos, convencionamos chamar de azul petróleo para facilitar o nosso entendimento. O comportamento humano é um gradiente, ele é um espectro
espectro, ele é um continuum, como nós dizemos na ciência. Ele não é um monte de categoria separada. Ele não ocorre de maneira categórica. Não existe na natureza a categoria genético. Não existe a categoria ambiental, biológico, cerebral, social ou então psicológico. Todo comportamento é ao mesmo tempo. Genético, ambiental, cerebral, psicológico, social, cultural e por aí vai. Tudo ao mesmo tempo. Quando eu falo que existe componente genético para os teus traços de personalidade, muita gente acha que isso significa que nós estamos condenados à personalidade que nós temos, que é uma sentença definitiva. E isso está errado. Tudo tem componente genético. Tudo. Os estudos mostram que até gosto musical, preferência política, tal como tender mais para a esquerda ou mais para a direita no espectro político, tudo isso tem componente genético. Mas isso não significa que as coisas são só genéticas. Alzheimer, a doença de Alzheimer, por exemplo, tem componente genético. Mas nós estimamos que pelo menos metade dos novos casos de Alzheimer que surgem hoje teriam sido evitados se a pessoa tivesse vivido um estilo de vida diferente, se ela tivesse se alimentado melhor, se ela tivesse se exercitado mais, se ela tivesse dormido melhor, se ela tivesse se estressado menos, por exemplo. Se essa pessoa tivesse feito tudo isso com frequência na vida dela, ela não teria desenvolvido Alzheimer, mesmo tendo o componente genético para isso. Nós podemos olhar para o comportamento no nível de análise social, cultural, individual, biológico, genético e por aí vai. Essas são categorias de estudo do comportamento humano. Mas essas categorias são como as cores. São categorias criadas por nós, seres humanos. Veja só, não existe azul na natureza. Não existe rosa na natureza. Existe um espectro eletromagnético e um pedacinho minúsculo desse espectro é interpretado pelo nosso aparelho sensorial humano, os olhos e o cérebro, como aquilo que nós chamamos de cores. E aí nós damos um nome para essa cor para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso dia a dia e a nossa comunicação. Mas o azul petróleo da blusa da minha amiga poderia ser chamado de verde petróleo, não poderia? Por que não? Afinal de contas, nessa cor tem azul, tem verde. É situado entre o azul e o verde no espectro. Alguém um dia resolveu que tinha mais cara de azul e aí chamou de azul. Mas isso é uma convenção. É isso que eu quero que você aprenda aqui na aula de hoje. As categorias de estudo do comportamento humano também são convenções. Não são convenções frágeis, são convenções científicas, baseadas em estudos, baseadas em metodologias. Mas ainda assim são convenções. E continuando a falar das cores, assim como um esquimó consegue ver as nuances de cinza e branco que você não consegue, assim como um índio brasileiro consegue ver nuances de verde que você não consegue, assim como um beduíno do deserto consegue ver nuances de bege que você não consegue, um especialista em comportamento vai ver as nuances do comportamento de acordo com a especialidade dele. Isso é ótimo, porque cada especialista pode mergulhar no nível de análise dele. Mas muitas vezes isso pode produzir problemas enormes, especialmente quando alguém acha que entendendo as coisas em uma categoria, um nível de análise, ela entende todo o comportamento humano. Isso, infelizmente, existe. E pior ainda, quando alguém distorce o papel, o tamanho e a importância de uma categoria. Tem um cara chamado Konrad Lorenz. Ele foi um cientista muito famoso e muito importante. Pra você ter ideia, ele ganhou o prêmio Nobel e foi fundador de um campo científico que é chamado de etologia. Ele era austríaco e ele viveu no século XX. Ele estava vivo durante o regime nazista. E esse mesmo cientista, aparentemente brilhante, interpretou de maneira grosseiramente errada e distorcida a teoria da evolução das espécies proposta pelo Charles Darwin. O Konrad Lorenz, grande cientista, era um propagandista das ideias de eugenia do nazismo. A ideia de que a humanidade tem que exterminar raças piores, raças que nem existem para a nossa espécie, para as melhores sobreviverem. Esse foi um cara patologicamente, doentemente preso a uma visão distorcida da categoria de estudo do comportamento que nós chamamos de genética. Que tal então a gente falar da psicologia? Veja essa citação aqui.
Dê a mim uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas e um mundo especificado por mim para criá-las, e eu garanto escolher qualquer uma aleatoriamente e treiná-la para se transformar em qualquer tipo de especialista que eu selecione. Advogado, médico, artista, comerciante, chefe e sim, inclusive ladrão, mendigo, independentemente dos talentos dessa criança, das suas habilidades, das suas vocações e raça dos seus ancestrais. Quem falou isso foi um cara chamado John Watson, em 1925. Ele foi um dos fundadores do behaviorismo, um subcampo da psicologia que afirmava que o comportamento humano é totalmente maleável. Ele acreditava que o ser humano nasce como uma folha em branco e o ambiente vai moldar o que aquele ser humano irá se tornar. Ele acreditava que se você moldar devidamente o ambiente onde uma criança nasce e vive, colocando as recompensas e as punições corretas, você pode transformar qualquer ser humano saudável em qualquer coisa. Gênio ou psicopata, artista ou físico quântico. O John Watson foi um cara obcecado, patologicamente, doentemente agarrado a uma categoria, a relação entre ambiente e comportamento. O caso dele é muito menos problemático que o caso do Lorenz, é claro. Mas aqui nós vemos também a miopia de quem olha para uma categoria só. Porque nós não somos folha em branco segundo a ciência atual. Nós não nascemos totalmente maleáveis para ser tudo. O perfeito exemplo disso é a essência, é a personalidade humana. Nós sabemos que existem componentes genéticos para todo traço de personalidade que já foi documentado cientificamente. Imagina aí um traço de personalidade qualquer. Nós sabemos hoje que é praticamente impossível você transformar uma pessoa que está em um extremo do espectro desse traço de personalidade, é praticamente impossível transformar essa pessoa em alguém no outro extremo do espectro. Por exemplo, é praticamente impossível transformar uma pessoa extremamente introvertida em uma pessoa extremamente extrovertida. Mas aí você vira e diz, então o cientista nazista lá estava certo, tudo é genético. Não, ele estava errado. Nós não nascemos como uma folha em branco, nós não nascemos assim, nós temos uma natureza biológica, nós temos inclinações genéticas, mas apesar disso, o ambiente ele vai sim nos moldar. Mas nós não somos totalmente maleáveis como uma folha em branco, nós somos parcialmente maleáveis. Algumas coisas são mais maleáveis do que as outras. Por que você acha que num projeto chamado autoconhecimento e transformação, ou seja, mudança, existe um módulo sobre personalidade? Porque é possível você mudar a tua personalidade. Se você for extremamente extrovertido, você não vai se tornar extremamente introvertido ou vice-versa. Se você é extremamente introvertido, você não vai se tornar extremamente extrovertido. Mas você pode, por exemplo, mudar um pouco os aspectos da tua introversão que te fazem mal. Você pode aprender certas características e comportamentos da extroversão, trazer isso para a tua vida e modular um pouco a tua personalidade para que você seja um pouco menos introvertido naquele aspecto. Tudo isso é possível, a gente vai ver isso no nosso módulo sobre personalidade. E antes de eu continuar, deixa eu te mostrar uma outra ideia de um outro texto de outro cientista muito famoso que também ganhou o prêmio Nobel. Vamos lá. A vida psíquica normal depende do bom funcionamento das sinapses do cérebro e as perturbações mentais provêm do desarranjo dessas sinapses. É necessário alterar esses ajustes sinápticos e mudar os caminhos escolhidos pelos impulsos e suas constantes passagens para que assim a gente consiga modificar as ideias correspondentes e forçar o pensamento da pessoa em canais diferentes. Esse texto é do Egas Moniz, médico português. Esse foi um cara obcecado, patologicamente agarrado a uma categoria de estudo do comportamento, o estudo do cérebro. Para ele, tudo é sinapse, e se você mexer na sinapse, você corrige qualquer coisa. Essa foi a desculpa que ele utilizou para inventar uma cirurgia chamada de leucotomia pré-frontal. Essa cirurgia envolvia desconectar algumas partes do córtex pré-frontal do restante do cérebro, e ela era usada para acalmar os temperamentos de pessoas muito agressivas, por exemplo. Mas, como esse cara ganhou o Nobel, e como a cirurgia dele parecia realmente melhorar os temperamentos muito ariscos, as emoções muito intensas das pessoas, isso começou a ser feito no fundo de quintal de profissionais como dentistas, por exemplo. O sujeito pegava um martelo, um picador de gelo, ele martelava por aqui
dava uma mexida lá dentro, rompia as conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Esse jeito, digno de açougueiro realmente, de fazer a leucotomia, ficou conhecido como lobotomia frontal. Tinha até marido, isso é sério, que levava a esposa para fazer lobotomia quando a esposa estava sendo muito indisciplinada ou se comportando de maneira muito inadequada nos olhos desse marido. Eu vou explicar para vocês no nosso módulo sobre cérebro, emoções e o inconsciente, como a lobotomia simplesmente destruía a vida das pessoas que passavam por ela. Entender a lobotomia ajuda a entender o cérebro. É uma triste história, mas ajuda. Mas enfim, essa era uma obsessão do Egas Moniz com as sinapses, dizendo que tudo se resumia a elas e que bastava dar uma rearranjada nas sinapses e ficava tudo bem. Isso é um bom exemplo de como uma visão míope e distorcida de como funciona o sistema nervoso pode ter consequências seríssimas para a humanidade. E aí você vira para mim e fala, mas Pedro, você não estuda o cérebro? Tudo não se resume ao cérebro? E eu te digo com tranquilidade, não. Nada se resume a algo específico. Comportamento é um emaranhado de coisas complexas. Claro que tudo emana do cérebro, mas o cérebro dialoga com várias outras coisas. Existem níveis de análise diferentes, categorias diferentes, mas na realidade o comportamento, a vida é uma coisa só. Eu gosto de usar a figura de um pianista para explicar isso. Imagina um pianista tocando uma belíssima sinfonia. E aí você, encantado, chega para esse pianista e fala: oi, com licença, me diz uma coisa, essa música ela vem da onde? Ela vem de você? Do teu cérebro? Das tuas mãos? Ou ela vem da tecla do piano? Ou ela vem da partitura que você está lendo? Ou ela vem das cordas do piano que estão tocando lá dentro? Ou será que essa música vem da caixa do piano de madeira? Ou ela vem dos meus ouvidos que estão ouvindo? Ou essa música, ela vem, será, da cabeça do compositor que escreveu? Ou ela veio das mãos do compositor que tocaram pela primeira vez e do piano dele? De onde vem essa música? Você, pianista, me fala quantos por cento dessa música são do piano e quantos por cento são de você e quantos por cento são do compositor? E aí você percebe que essas perguntas são absurdas. A música do piano é fruto da relação entre tudo isso que eu acabei de falar. Da mesma maneira, não existe essa de X% do seu comportamento é genético, X% é ambiente. Não existe essa de a psicologia explica melhor o comportamento, ou ela explica X%, a neurociência explica melhor e X% e por aí vai. Você é a música. Você é o resultado das relações entre genética, nutrição, sociedade, cultura, história de vida, teu corpo, teu cérebro, tua mente, tuas ideias, tuas decisões, tuas escolhas. Aqui no projeto Saiba, não é porque eu falei sobre o cérebro que tudo é explicado pelo cérebro. Não é porque eu falei sobre história de vida que tudo se explica por história de vida. Não é porque eu vou falar de personalidade que tudo se explica por personalidade. Mas acontece que eu sou um professor e eu tenho que fazer algumas escolhas como professor. E a primeira escolha que eu faço aqui, para o nosso projeto, é que eu vou trabalhar aqui no nível de análise individual. Eu não vou trabalhar no nível de análise social. Ou seja, tudo que eu disser aqui no projeto é sobre você, ou sobre o teu marido, ou sobre a tua esposa, ou sobre o teu filho. Mas existem cientistas que estudam o nível social, que olham para o grupo, para a interação de um ser humano com vários outros seres humanos. Os antropólogos, por exemplo, os sociólogos. Mas o nível de análise aqui do projeto, autoconhecimento e transformação, é o nível individual, porque essa é a minha especialidade. Essa é uma escolha. Mas isso não invalida os outros níveis de análise. Nesse nível de análise individual, eu vou falar do comportamento, de emoções, de sentimentos, cérebro, genética, vou falar de hormônios, vou falar de personalidade, história de vida, decisões, escolhas, nutrição, entre várias outras coisas. Eu vou tentar, ao máximo, não cair na armadilha de ficar numa categoria só. E eu vou tentar te mostrar, de maneira simples, como você é complexo. Lembre-se, essas categorias foram criadas por nós, seres humanos, para facilitar o nosso entendimento. Na natureza, na realidade, no mundo de carne e osso, o que existe é a vida humana. O que existe é a tua vida, cheia de nuances. E para explicar a tua vida, eu vou focar em um ou outro nível de análise, ou em vários ao mesmo tempo, mas, no fim do dia, o que importa é a tua vida. O que importa é você entender a tua música e como ela é o resultado dessa incrível
incrível relação de tantos níveis de análise complexos e diferentes. Essa é a jornada que eu quero que você percorra aqui comigo. Vamos lá?